Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e as ações da Petrobras, as duas maiores estatais que temos aqui na Bolsa de Valores brasileira. E um estudo sobre essas ações de estatais que podem pagar uma verdadeira paulada de dividendos olhando para o médio prazo. Tanto a Petrobras e o Banco do Brasil podem distribuir mais de R$ 10 por ação, que daria um yield extremamente alto nas cotações atuais. Para além disso, tanto o Banco do Brasil e Petrobras podem estar muito baratos e com potencial de valorização superior a mais de 100%. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem o segredo que pode fazer essas estatais decolarem na Bolsa Brasileira. O investidor ser muito agraciado com bom ganho de capital e bons dividendos sendo pagos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje, tanto o Banco do Brasil e a Petrobras são ações que compõem a carteira do canal. O Banco do Brasil representando 36% da carteira e as ações da Petrobras representando 7,72% da carteira total de ações. Então, se eu fizer uma soma de estatais puras que temos aqui na carteira, somando o Banco do Brasil mais Petro, tecnicamente 43% de toda a minha carteira está em estatais. Se eu somar com a BB Seguridade, que acaba sendo uma estatal, né, com controle advindo do Banco do Brasil, que é uma estatal, e consequentemente 51,3% da carteira está em ações de estatais. O restante estão em empresas privadas, né? Itaú, BR Partners e Vale, Petrobras e Banco do Brasil, BB Seguridade, são estatais. Então perceba que a carteira sim está muito equilibrada dentre empresas privadas com empresas estatais. Bom, se a gente olhar aqui para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil está barato, né? Com valor de mercado aproximado de apenas 118 bilhões. Se você projeta uma recuperação do lucro para os próximos 3 anos, o banco teria sendo avaliado por apenas 3,9 vezes o seu PL. Então, na verdade, projetando 30 bi de lucro e supondo que o banco retome o payout maior, de 40%, olhando para daqui 3 anos, perceba que eu estou sendo bem conservador, tá? Então a gente coloca aqui, ó, consequentemente, o lucro do Banco do Brasil, né? Pega aqui, ó, 118, vocês descobriram que o PL do banco, né, 118, dividido aqui, ó, vai, vamos supor, por uma recuperação de 30, você tem 3,93, correto? Então vamos supor que o Banco do Brasil simplesmente retome a um payout melhor. Então, daqui a mais ou menos 3,93, você dividiu ali por PL, 1 dividido por 3,9, payout de 40%, o banco pode voltar a pagar 10,2% de yield projetado para os próximos 3 anos, tá? E o mais interessante, com 30 bi de lucro, hoje você teria com um payout aí na faixa de 40%, um VPA, um dividendo por ação, perdão, de R$2, fazendo com que o banco volte a pagar um yield mediante a cotação atual, justamente de 10% ao ano na média. Então a retomada dos proventos do banco vão voltar. E se você está calculando para uma lupa de 3 anos ou mais, o Banco do Brasil pode superar R$8 por ação, podendo até bater aquela meta com folga que a gente tem de pagar mais de R$10 por ação. E para além disso, o banco tem potencial de valorização, né, pessoal? Porque hoje, por essa crise, o múltiplo vai ficar muito amassado, cotado muito abaixo do valor patrimonial. Qualquer sinal de recuperação, né, que aconteça no Banco do Brasil, isso já seria um sentimento para o mercado levar a ação para uma vez o valor patrimonial, fazendo o banco subir 61% na cotação, e além disso você tem os bons proventos do banco sendo pagos ao seu favor na forma de dividendos e rentabilidade anual composta. Essa alta pode ser ainda maior, caso ele fique acima do PP, pode bater 100, 200, até 300%, como em momentos passados. Porém, o investidor precisa entender a coragem, né, para comprar no momento em que o agro está em dificuldade e tudo está dando errado. E agora a Petrobras, pessoal, né, que também tem um potencial muito parecido com o Banco do Brasil, no curto prazo tem passado uma situação melhor,
mas teve os escândalos na companhia no ano de 2016, né? E para quem comprou naquela época ganhou muito dinheiro, porque o caixa da empresa era positivo, ela estava apenas com dívidas de curto prazo. Então assim, a Petrobras hoje, se a gente pega, também está muito barata, projetando um EV sobre EBITDA para este ano na faixa de 4 vezes. Se o mercado for pagar a média dela de 7, dividido aqui, né, pela base acionária da Petrobras, você tem consequentemente... Ah, esqueci de tirar a dívida líquida, pessoal. Peço desculpas aí para vocês, tá? 1.400 menos a dívida líquida, aí sim a gente tira a base acionária, tá? Base acionária da Petro hoje é de 12 bilhões, então você tem aí um preço justo na ação de R$ 83,73. Dividido por este preço de 40, você tem um potencial de alta de 109% na cotação das ações. Perceba que o Banco do Brasil poderia dar mais porque ele está muito amassado, cotado muito abaixo do que o valor patrimonial da ação. Então, Petro já dando 100% já tá ótimo. Para além disso, você tem bons proventes, tá? Já no curto prazo, porque com 200 bi de EBITDA, supondo o fluxo de caixa livre da empresa, que é geralmente de 50%, 50% dela, 50% das operações de seguros. Então, consequentemente aí, né, ela tem 100 bilhões, pessoal. Então, é um lucro aí expressivo, tá? 100 bilhões, ou seja, você coloca aqui, imagina com um payout de 45% sobre esse resultado. Consequentemente, você tem 45 bilhões em dividendos da Petrobras, o que colocando aqui pelo valor de mercado atual de 559 bilhões, você tem 8% de dividend yield, um dividendo muito acima da média para a Petrobras. Eu acabei falando aqui, pessoal, operação de seguros, tá? Acabei confundindo aqui com o Banco do Brasil. Peço desculpas para vocês, porque como é uma estatal, a gente acaba confundindo mesmo. Mas não, na verdade esse lucro é propriamente advindo da Petrobras, das suas operações com petróleo, tá? Produção de barril de petróleo. Tô corrigindo meu argumento aí, falei abobrinha, não é seguro, operação de petróleo, tá bom? A gente se embanana aqui às vezes, acontece. 8% aí de yield projetado, supondo aí um payout de 45%. E além disso, quanto que você teria de yield, de dividendo por ação na Petrobras? Você teria tecnicamente aí 3,49. Projetando por 4 anos, nós a gente supera a meta de R$10 por ação, que fica aí, consequentemente, a nossa meta. Então perceba que Petro e Banco do Brasil superariam com muita tranquilidade R$10 por ação, podem pagar um yield bem alto e hoje podem estar bem baratas, né? Com alto potencial de valorização, já que estão bem abaixo do preço justo. Olhando até pelo múltiplo do Graham no curto prazo, se você colocar um EBITDA por ação na Petrobras, ó, 200 bi, né? Dividido aqui por mais ou menos 12,89, a gente tem quanto? 15, correto? 22,5 vezes 15 vezes VPA, você tem um preço justo de R$107, denotando mais uma vez que o nosso cálculo da ação subir mais de 100% esteja totalmente coerente. Então hoje Petrobras tem um potencial de dobrar de preço e além disso de te pagar bons proventos. Tá bom, Pablo? Porém a gente tem que ter uma vencedora. Você fez a comparação. De fato, pessoal, as duas estão baratas, as duas vão pagar proventos, mas sabe qual que é o vencedor em rentabilidade? Pessoal, eu acho que o Banco do Brasil é a mais vencedora da lista, com um melhor potencial de valorização por trás. O dividendo vai ficar parecido. Mesmo que o banco recupere o lucro, a rentabilidade, o payout, o dividendo vai ficar muito próximo do da Petrobras. O que o Banco do Brasil pode oferecer mais para você é valorização das ações, né? Já que o banco está muito descontado, cotado pela metade do patrimônio líquido. Se a gente utilizar a fórmula do Graham, supondo uma leve recuperação do lucro para os seus 30 bilhões, hoje você tem aí em valorização, vai 5,23 de LPA, 22,5 vezes 5,23 vezes valor patrimonial na faixa de R$ 34, projetado para o fim deste ano. Perceba que eu estou sendo bem conservador e bem curto prazista. O banco, tecnicamente aí, né, ó, vamos refazer aqui o cálculo, se é errado aí na calculadora, 22,5 vezes 6, supondo a recuperação do lucro, vezes aqui 34, aí sim a gente tira a raiz quadrada. O preço justo da ação do Banco do Brasil fica de quase R$70 para uma ação do banco. R$70 dividido por este preço de 20, potencial de alta de 250% no preço da ação, podendo bater até 300%. Eu percebo que o banco está muito barato. E se a gente projetar um crescimento do seu patrimônio líquido a uma taxa de 9% ao ano, olhando para os próximos 3 anos, ano 1, ano 2 e ano 3. Então, na verdade, o VPA do banco poderia bater R$44 daqui a 3 anos, fazendo com que o preço justo do banco
30 bi de lucro dividido por 5,3, perceba que eu estou estagnando o lucro em tecnicamente 30 bilhões, 5,23 vezes VPA de 43, Banco do Brasil valeria R$ 71, dividido por este preço atual de 20, você tem um potencial de alta de 255% na cotação. E além disso, os bons proventos que o banco pode proporcionar. Então, tanto dividendos projetados elevados e tanto esse potencial de valorização na ação, tanto da Petrobras e Banco do Brasil, pode acontecer numa lupa de médio prazo. Por minha sorte, pessoal, as duas tenho na carteira do canal, tanto o Banco do Brasil e tanto o Petrobras, e são empresas que vão me trazer aí resultados bem interessantes olhando para o futuro. Sem pressa, sigo acumulando ações, vislumbrando dividendos e também vislumbrando potencial de valorização. E detalhe que ambas na carteira do canal têm me trazido uma excelentíssima rentabilidade. O Banco do Brasil dando 91% de rentabilidade numa lupa de 4 anos e a Petrobras dando 42% de rentabilidade numa lupa de 2 anos, também dando um retorno aí excepcional e muito acima do CDI e da média de mercado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil e da Petrobras, em particular, tenho na carteira do canal e sigo aumentando posição. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!